Gente, o nível aqui está muito elevado. Uma encenação, né, de alto nível, apesar do orçamento ficou meio curto, né, porque só tinham 3 pedrinhas ali, eram 5. Agora o Raimundo vem e canta, com essa voz, louvando a Deus, né? É uma bênção estar na casa de Deus. Estou gostando daquele relógio ali, ó, 11 horas. O meu já são 11h05, mas nós vamos nos guiar por aquele, tá bom? Abra sua Bíblia no último profeta do Velho Testamento. Hoje eu quero acabar no horário. Malaquias capítulo 3. Quero desculpar ali, viu, meu ancião, que eu cheguei um pouquinho atrasado. Eduardo. Vocês lembram que a última vez que eu estive aqui no dia 21 de julho, aqueles que... Quantos não estiveram aqui no dia 21 de julho, quando eu estive pregando? Quantos não estiveram? Poucos, né? Nós trouxemos um quadro aqui, mostrando para onde vão os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando você devolve, o que é distribuído. E eu mencionei para vocês aquilo que nós devolvemos, uma parte vai para Novo Tempo, não é isso? Vocês lembram disso? E agora em julho eu estava lá na Escola do Coqueiro, porque a igreja do Coqueiro estava sendo reformada e os cultos estavam sendo lá. E chegou uma senhora. E ela chegou, sentou-se assim na minha frente. E acabou o culto, eu a abordei e perguntei, ela estava vindo ali pela primeira vez, fizemos um contato e eu disse para ela, quem foi que lhe convidou para vir aqui? E ela disse assim, foi o Arena. Aí eu, o Arena, disse, o pastor Luiz Gonçalves, eu assisto a Novo Tempo. E todas as vezes que eu assisto ele diz, procura uma igreja, procura uma igreja. Toda vez que eu passo aqui na frente eu vejo essa igreja, só que eu vi que estava toda quebrada. Mas aí um dia eu decidi vir, porque eu vejo as pessoas entrando aqui na escola e eu estou aqui hoje. E eu disse para ela, bora estudar a Bíblia? E nós estudamos a Bíblia e hoje, em virtude da agenda, algumas coisas, foi o batismo dela. Para a honra e glória de Deus. E agora eu estou querendo começar um pequeno grupo lá na casa dela. Família católica, mas foi uma bênção. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Bondoso Deus e amorável Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de estudá-la a cada dia e, acima de tudo, explanar aos sábados, para que possamos aprender muito mais de Ti. De maneira especial, ó Pai, que Teu Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, a fim de que tudo que viermos ouvir e falar cale em nossas mentes, em nossas vidas e em nossos corações. Permita que aqui não falhe o homem, mas o Teu servo fale aos corações. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A voz um pouquinho afônica. Vocês já conhecem que Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e hoje nós queremos falar sobre um grande encontro. E eu quero traçar esse encontro com vocês entre Jesus e João Batista. E dentro dessa mensagem, quero fazer uma aplicação, trazendo alguns paralelismos para uma aplicação prática da nossa vida diária. João Batista e Jesus, 2 pessoas, 2 missões, um só propósito. Lembram que Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e Malaquias significa meu mensageiro, Malak. Esse é o significado. Mas é interessante que naquele tempo, Malaquias falando ao povo de Israel, havia, como sempre, em alguns momentos, o povo declinava. E agora, dentro desse contexto, Malaquias fala ao povo que estava em declínio espiritual. E agora ele começa a proferir algumas palavras de sentença. E acompanhe comigo o capítulo 3, versos 1 e 2.
Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo e como a potassa dos lavandeiros. Malaquias agora está falando que haveria um dia que o Senhor viria ao seu tempo. Mas ele faz uma pergunta: quem subsistirá no dia da sua vinda? Quando você vai para o capítulo 4, versos conhecidos, olha aqui. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor. Verso 5: eis que eu os enviarei o profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, então agora ele profere uma profecia que haveria o dia que arderia como fornalha, e todos aqueles que cometem a perversidade seriam como restolho. Mas só que ele diz que antes desse dia, ele enviaria quem? O profeta Elias. E antes que esse dia viesse a chegar, o Senhor levantaria alguém que converteria o coração dos pais aos filhos, dos seus filhos aos vossos pais. Ou seja, antes que o Senhor levantasse a sua justiça ou ferisse a terra com maldição, essa era uma expressão comum, ele enviaria alguém para convencer os corações. E este alguém nós encontramos neste grande encontro. Sabe por quê? 400 anos se passaram, os historiadores e comentaristas bíblicos denominam esse tempo como silêncio profético. 400 anos de Malaquias até o primeiro profeta identificado no Novo Testamento se levantar e falar. 400 anos de silêncio onde não se levantou mais ninguém em Israel para falar como um mensageiro de Deus. Mas o grande detalhe é que diante desse contexto, muitas transformações históricas ocorreram. E vocês já sabem o que acontece. Os gregos vão, os romanos vêm e por aí vai. Agora, o domínio romano está diante do povo de Israel. Agora, abre aí a tua Bíblia, no livro de Lucas, versos conhecidos. Lucas, no capítulo 1. Lucas capítulo 1, todos acharam, amém? Verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal,
entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Verso 11. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de... Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do... Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá o que, irmãos? Muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor. E irá diante do Senhor no espírito do poder para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Zacarias era um sacerdote. Só que Zacarias, ele morava nas montanhas de Judá. E o grande detalhe é que 2 vezes por ano Zacarias descia das montanhas e ele ia oficializar no templo. Mas o grande detalhe, vindo ele, como era de costume, ele passava 1 semana oficializando. Mas nesse momento agora ele está diante do altar, e quem aparece adiante de Zacarias? Gabriel. Gabriel, o anjo mais poderoso do céu. Quando Lúcifer foi expulso do céu, Gabriel então toma o seu lugar. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que Gabriel se apresenta em momentos específicos e grandiosos. Mas agora, depois de 400 anos, o anjo Gabriel desce e se apresenta para Zacarias, e ele diz: olha, Zacarias, a tua mulher é avançada em dias e estéril, mas como vocês são homens, você é um homem, vocês são um casal de Deus, o Senhor vos abençoará com um filho, e esse filho irá preparar o caminho. Isso é uma bênção. Olha só que bênção. Um sacerdote cheio de conhecimento. Mas ele diz assim: ele será poderoso. O que virá diante dele é o espírito de quem, irmãos? De Elias. E essa expressão, o espírito de Elias, significa uma reforma, ou significava a reforma espiritual da qual Elias fez com o povo de Israel. E aquele que possuía ou era atribuído o espírito de Elias, era que diante dele ou através dos seus lábios, a reforma, ou seja, a vontade de Deus era proferida. E agora Gabriel anuncia, mas o que é interessante, olha só, aqui nós temos o primeiro encontro. Olha que grande encontro, um anjo de Deus. Irmãos, imagina eu e você, eu não sei aqui se nós temos hoje amigos que ainda não são membros batizados da igreja. Talvez você veio aqui, foi convidado, e aí você pensa: ô pai, eu tenho sempre vindo à igreja. Mas notem que em algumas circunstâncias da nossa vida, elas sempre ficam fixadas, algumas são fortes. E eu não sei se você está vindo aqui pela primeira vez nesse grande encontro. Às vezes o encontro são com pessoas, ou em algumas circunstâncias entre você e Deus. Mas agora o grande detalhe é que Zacarias não acredita. Porque Zacarias diz assim: vem cá, mas como é que isso vai acontecer? Então o anjo disse para ele: olha, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, mas porque tu não acreditaste, tu vais ficar mudo, até o dia que isso acontecer. Olha só que interessante. Notem que Zacarias, ele era dotado de muito conhecimento. Quando Gabriel se apresentou 6 meses depois, Isabel já estava grávida. 6 meses depois, Gabriel aparece diante de quem? De Maria.
E agora ele começa a proferir: roupa, tu serás bendita, porque no teu ventre vai vir quem? O Messias. E agora o anjo começa a proferir as bênçãos. E agora o anjo começa a dizer o que ia acontecer. Quando termina, ela diz assim: mas meu Senhor, como é que isso vai acontecer? Porque eu sou uma donzela, eu não conheço nenhum homem. E aí agora o anjo diz o que vai acontecer: roupa, o Espírito Santo de Deus habitará no teu ventre. E o que ela responde, vocês lembram? Quando ele termina de falar, ela olhou para ele: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. E a Bíblia diz que o anjo se ausentou dela. Sabe, queridos, muitas das vezes eu e você temos a oportunidade de termos grandes encontros. E quando eu digo encontro, encontro espiritual, encontro com a palavra de Deus, encontro com a igreja, encontro com um pastor ou com uma pessoa que possa te aconselhar. E nós não podemos desperdiçar essas oportunidades. Mas o grande detalhe é que agora, segundo a palavra de Deus, agora Isabel concebe e agora começa a crescer um menino. E esse menino vai para a cidade, ele... Não. A senhora White descreve isso de maneira poética e maravilhosa. Sabe o que acontece? João cresce como o seu pai, nas montanhas de Judá, numa vida simples, e à medida que ele ia crescendo, os seus pais iam inculcando todo o aprendizado que ele deveria ter, e ainda mais o encontro do anjo Gabriel com o seu pai. E ele foi crescendo. Mas abre comigo aí, lá em Mateus, por gentileza. Mateus, capítulo 3, versos conhecidos. Todos acharam? Olha o verso primeiro. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha o verso 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, verso 5, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Deus é maravilhoso. 681 anos antes do seu nascimento, agora o profeta Isaías profere uma profecia. E quando você vai em Isaías, no capítulo 40, ele declara esta circunstância: voz que clama no deserto. João agora começa a pregar no deserto. Mas, irmãos, notem o detalhe. A Bíblia nos orienta e nos deixa claro que João era um homem simples. Olha só o detalhe da historiografia, que é a arte de se escrever a história. Ele usava uma roupa, o quê? De pele de camelo. Interessante, eu estava vendo por um acaso, estava em casa e eu liguei a televisão, um documentário, uma doutora PhD no Novo Testamento, versada no livro de João. 5 minutinhos, tinha acabado de começar, e eu fiquei alemã, e eu fiquei interessado. E aí ela começou a percorrer todo o livro de João, e andando ali na Palestina, no documentário da Sky. E ela foi falar sobre os gafanhotos. Interessante isso, né? Alguns historiadores alguns comentaristas bíblicos ainda tendem a achar que é o inseto, mas ela foi bem enfática, que são mesmo as batatinhas, que eram oriundas ali, semelhante a uma vagenzinha que produzia muito carboidrato.
Mas não era só isso que João se alimentava. A Bíblia destaca: usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Sabe o que é isso? Não era que João só comia isso. Era que isso aqui era um destaque para o quê? Para a sua vida simples. João, vez por outra, e a senhora White descreve isso, ele descia, ia até a cidade, olhava os palácios, olhava o mercado, observava o povo, mas ele subia. João recebeu todas as suas instruções no alto. E agora, quando ele desce, a Bíblia diz então que ele se levanta no deserto e ele começa a falar. Mas o que acontece quando João fala? Olha só, isso é uma bênção. E esse é o tema, ou melhor, a mensagem central para nós nessa manhã. Quando João começa a falar, todos vinham para ouvir. Porque a Bíblia diz que ele falava onde? Me ajuda aí. No deserto. E as pessoas vinham de onde? De toda a Judeia, de Jerusalém, das circunvizinhanças. Sabe, queridos, eu e você já tivemos com certeza um grande encontro. E quando eu me refiro a um grande encontro, é um grande encontro com Jesus. Amém? Se porventura ainda não tivemos, nós precisamos sair para ouvir. Porque muitas das vezes, eu e você parece que estamos num deserto. Nós queremos falar, mas não tem ninguém para ouvir. Muitas das vezes parece que eu e você estamos num deserto, nas circunstâncias da vida. Queremos alguém para falar, mas também não encontramos ninguém. Mas a Bíblia diz então que João falava no deserto e todos saíam para ouvir. Sabe por que todos saíam para ouvir? Porque quando eu e você nos encontramos com Jesus, acontece algo extraordinário. A nossa vida deve ser transformada. E em uma transformação é preciso que haja autoridade. João falava com autoridade. Mas João falava o quê? Palavras o quê? Duras. Porque ele pregava sobre arrependimento. Mas ele falava também palavras duras. Mas o grande detalhe é que as pessoas afluíam para ouvir João. E a minha pergunta é, nessa manhã, para a minha amada igreja: será que eu e você, que nos encontramos com Jesus, nós estamos falando com autoridade? Será que as pessoas estão afluindo da nossa faculdade, de dentro da nossa família, da nossa vizinhança, para vir nos ouvir? Será que nós temos essa autoridade numa simplicidade de vida para pregar esse evangelho? E a minha pergunta: o que levava as pessoas a saírem do deserto, para o deserto? Porque estava todo mundo cômodo. Lembra quando João viu alguns e ele disse assim: raça de víboras? Lembra desse detalhe? Era pesado, porque agora a fama de João estava correndo. E aí alguns iam para lá porque sabiam que ele, sendo um profeta, a profecia se cumprindo, ele seria amigo do Messias. E sendo amigo do Messias, eles sendo batizados, poderiam ser amigos de João e do Messias. Olha só, quando você vai para os comentaristas bíblicos, a senhora White deixa bem claro isso. E ele era duro. Mas o que acontece no deserto, você já sabe. De repente chega alguém para ser batizado, né? E esse alguém, João mesmo declara: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Mas agora ele é batizado por Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, para a gente já ir afunilando. Quando eu faço uma pergunta às vezes, será que nós estamos falando com autoridade daquilo que vivemos, daquilo que pregamos? Será que nós temos autoridade para falar para as pessoas, para aconselhar alguém?
Será que você é um casal que poderia chamar um outro casal e dar um aconselhamento espiritual? Precisamos viver aquilo que nós pregamos. Eu acho que eu já falei aqui, eu trabalhei 18 anos em concessionária. Eu formei novo, gurizão, fiz escola técnica e Senai, aí fui mecânico, formei em mecânica eletrônica de máquinas pesadas. Aí trabalhei no Senai um tempo. Eu trabalhei aqui na Mário Covas, onde é a Mitsubishi, a Macon, aqui na Mário Covas. E aí teve uma época que eu me tornei adventista e eu fui demitido porque guardava o sábado. Quem sabe um dia a gente dá esse testemunho aqui. Aí eu fiquei desempregado. Eu tenho um amigo, ele era dono de uma concessionária Suzuki, meu amigão, até hoje. E aí ele disse assim: Fabrício, tu está desempregado, faz o seguinte, ele tinha uma oficina, então ele consertava picape, tudo quanto era picape. Vem para cá porque ele mexia com pintura. E eu quero que fique tirando o motor, para a gente tirar algumas peças para pintar os carros. Beleza, o fato é que eu comecei a ir lá com ele, eu fiquei uns 3 meses lá com ele. Aí um dia eu cheguei cedo, chegava bem cedinho lá, era ali na Peral de Cabral, aí ele estava me esperando na porta, 7h15 eu já estava por lá. Aí disse: Fabrício, vem cá, rapaz. De que é? Vem aqui que eu quero falar contigo. Ele era meu amigo desde gurizão. Ele disse: rapaz, ele tinha me contratado para tirar o motor do ML200 e uma pessoa ia pintar, um pintor, pintar tudo lá. Disse: rapaz, tem um pintor aí. Mas e aí, André, qual é o problema? Não, eu quero ver tu conversar com ele. Mas por que, rapaz? Eu batizei em 99, isso foi em 2002. Por que, André? Eu gosto de ver tu conversando, cara. Mas o que isso tem a ver? Cara, ele é da igreja Deus e Amor. Eu disse: mas e aí? Não, eu gosto de ver tu falando da Bíblia. Aí eu fiquei brincando ali com ele. O fato é que o rapaz tinha de trocar roupa, voltou, e aí nós ficamos agora ali na frente do carro. Eu, o André, alguns amigos, o pintor e o ajudante, eram umas 6 pessoas. E aí, nós vamos tirar o motor e etc. Aí o André no finalzinho disse: olha, irmão, esse aqui é o Fabrício, é o meu amigo, ele é da Adventista. Aí o irmão disse: eu sei, tu falou naquele dia, né? Aí ele foi falar assim para mim: olha só, irmão, eu tenho uma pergunta. Aí eu digo: pergunte. Por que isso aqui? Aí eu respondi. Mas por que isso aqui? Eu respondi. Aí quando eu respondi pela terceira pergunta, ele disse: não, mas a Bíblia é assim. Aí eu fui na Bíblia, eu comecei: não, mas olha o que a Bíblia fala. Aí eu tinha os textos na ponta da agulha, né? E pai, vai. E de repente eu comecei a falar, irmão. Disse: não, irmão, você está errado, olha o que a Bíblia diz. E pai, comecei a falar, irmãos. E a conversa, o caldo engrossou. Engrossou no sentido da conversa fluindo. E de repente eu comecei a falar, e eu comecei a dar lapada no irmão. Coitadinho do irmão. O irmão começou a sofrer, e eu dava o irmão falar, de repente ele se calou. E eu lambei o irmão todinho com uma série de textos que ele ficou mofino. Chegou um dado momento que só eu estava falando, todo mundo olhando. E eu disse assim: irmão, você está equivocado, a sua religião é assim. Coitado do irmão. Então o irmão parou, a gente terminou. E eu disse: foi trucidado, né? E aí a gente se separou um pouquinho, eu comecei a tirar o motor, o tempo passou, o dia todo. Almoçamos, mas ele almoçou depois de mim, tinha um refeitóriozinho lá, e eu fui para casa. E o dia todo eu disse: coitado do irmão, todo errado, equivocado, né? Pregando a palavra. Fui para casa. Quando chego em casa, é interessante. Isso é um hábito. Hoje eu tenho o hábito de acordar cedo. 4h30, não dá para acordar mais tarde. 4h30 da manhã, 5 horas, tem que estar acordado para ler e estudar. Antigamente eu fazia à noite. E não ia para a cama, e não vou, sem antes fazer a reflexão do dia. E agora eu orei, ajoelhei, orei, sentei na cama, mas fiquei pensando na conversa com o irmão. E o Espírito Santo veio, louvado seja Deus. E eu comecei a meditar nessa conversa com o irmão. Irmãos, sabe o que eu descobri? Que aquele homem, aquele irmão da igreja Deus e Amor, ele era um homem de Deus. Naquilo que ele conhecia, ele era um homem de Deus, porque ele vivia e pregava o que ele conhecia. E eu, que tive a oportunidade de pregar para ele na minha soberba, no meu orgulho, achando que eu sabia mais do que ele, perdi a oportunidade de falar com autoridade.
Eu nunca mais encontrei aquele irmão. E com lágrimas eu disse: Senhor, nunca mais eu quero me levantar com soberba, achando que eu sou o melhor. Sabe, queridos, quando João pregava, ele teve um encontro. E ele falava com autoridade, porque ele vivia uma vida simples de abnegação e amor ao Evangelho. E então ele se encontra com Jesus. E muitas das vezes nós vivemos como adventistas do sétimo dia, achando que somos os melhores, que temos o dom de profecia, que temos o conhecimento, mas nós não nos apresentamos como se tivéssemos tido um encontro com Jesus. E por isso, às vezes, as pessoas não afluem para nos ouvir. Por isso que muitas das vezes nós não somos levados em consideração. Mas agora João teve um encontro com Jesus. Sabe o que é interessante? Abre aí em João, capítulo 5. Perdão. Vai para João 11. Irmãos, volte que eu estou me atrapalhando. Mateus 11. Mateus 11. É porque hoje eu não quero passar do horário. Naquele dia eu passei do horário com vocês. Eu tenho alguns textos, mas a mensagem está fluindo. E eu estou querendo afunilar. 11:36. Mateus 11. Verso 2. Qual era o contexto aqui? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Olha só. Lembram agora? Herodes havia mandado prender João, lembra? Porque se deitava, com a esposa do seu irmão Filipe. Só que João estava preso e Herodes tinha medo de matá-lo por causa da rebelião do povo. Só que, olha o que acontece. Quando João estava preso, os seus discípulos começaram a questioná-lo. João, por que tu estás aqui, João? Jesus está aí, ele é famoso, todo mundo conhece, ele é o Messias. E lembre-se que diante da mentalidade deles, quem era o Messias? Aquele que ia aniquilar o poderio de Roma. Então agora os discípulos começam a questionar a João. João, que história é essa? Tu é primo do homem, tu és um profeta, mas agora tu está preso, ele está esquecendo de ti. E agora é interessante que João, quando nós vamos ler o verso, olha o que diz o verso. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? O que diz o verso 4? E Jesus respondendo, então eles chegaram lá e perguntaram, não foi isso? É assim? É assim? Olha, nós temos que ter muito cuidado quando ler a Bíblia. Não cuidado. Nós temos que ter os detalhes da historiografia. Tem algum professor de história aqui? Eu gosto de história. Professor. Historiografia, a arte de se escrever a história nos detalhes. Os ricos detalhes. Só que em alguns textos, nós precisamos consultar o espírito de profecia. A senhora Ellen White, ela descreve isso de maneira poética. Sabe o que aconteceu aqui? Deixa eu falar para vocês. Quando os discípulos começaram a questionar João, ele ficou impressionado, porque ele não imaginava que os seus discípulos estavam duvidando do Messias. Não foi João que duvidou de Jesus, mesmo em meio a uma circunstância de estar preso, porque ele havia tido um grande encontro.
Quando Jesus é batizado, que sai do rio, o que vem do céu? Uma pomba, símbolo do Espírito Santo, e ele ouve a voz de Deus: eis o meu filho amado. O anjo havia aparecido para os seus pais, e o seu nascimento foi uma bênção. Então ele acreditava em Jesus. Porém, os seus discípulos agora, vendo em uma circunstância adversa, começaram a questioná-lo: João, por que tu estás aqui? Então ele teve a seguinte ideia: olha, vão lá e perguntem para ele se é ele o Messias ou há de vir outro. Então, quando eles chegaram com Jesus, e a senhora White descreve isso de maneira maravilhosa, quando eles chegaram bem cedo pela manhã, no início das atividades do dia, eles chegaram: Senhor, os discípulos de João estão aí. Então Jesus se pôs diante deles e eles perguntaram: olha, vem cá, João mandou perguntar se és tu o Messias ou há de vir outro. E o que Jesus respondeu? Alguém lembra? Alguém? Me ajuda aí. O que ele respondeu? Vocês estão murmurando e ninguém me fala nada para interagir. Então eu vou dizer para vocês o que Jesus respondeu: nada. Jesus não respondeu nada. A senhora White descreve que ele ouve e agora ele se volta para iniciar e continuar as suas atividades. E sabe o que ele fez naquele dia? Ele pregou, ele curou, os cegos começaram a enxergar, os mudos falavam, aos pobres era dado alento, e Jesus passou o dia inteiro oficializando, fazendo a sua obra, pregando, curando e salvando. E quando foi no final do dia, Jesus respondeu. Então Jesus chamou os discípulos e disse, e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E olha o recadinho do coração, verso 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de... Essa é uma lampada grande para nós, hein? Calma. Jesus agora disse: olha, vocês podem ir lá e digam para João o que vocês estão vendo, tudo o que vocês viram. Sabe o que acontece? Mas é o seguinte, já manda logo um recadinho. O recado era para João? O recado era para nós também, porque a palavra de Deus ecoa pelos séculos de séculos. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim pedra de tropeço. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é que os discípulos se apresentaram diante de João? Eles foram pelo caminho, e a senhora White descreve que o coração deles ardia. Porque agora eles passaram o dia inteiro com Jesus. E eu quero dizer para a minha amada igreja, em nome de Jesus, que eu e você também, para termos um encontro real com Jesus, precisamos do silêncio. Vivemos numa era de inquietação de alma, onde muitas das vezes nós, eu e você, não estamos passando tempo, o dia, talvez nem uma hora com Jesus. E por isso que muitas das vezes não podemos falar com autoridade, porque os nossos corações não estão ardendo. Quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso coração arde, as nossas palavras são de autoridade. Um aconselhamento, uma oração. E agora quando eles chegam com João, João, nós vimos, é ele o Messias. João só fez confirmar, e a senhora White diz que o inimigo ficou, possesso. João só fez confirmar porque João queria avivar o quê? A fé deles.
Lembram quando nós vimos agora na lição da escola sabatina? Atos capítulo 19? Quando o Paulo está passando, quem foi que ele encontrou? Os discípulos de quem? De João, né? E aí perguntaram, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Ele disse, a gente não sabe nem o que é isso, nós fomos batizados no batismo de João. Então vocês vão ser batizados agora com o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Um dia se encontraram com Jesus e com João, seguiram o seu caminho, mesmo sem ter o batismo do Espírito Santo. Olha só que bênção. Anos depois, porque só Paulo passou 15 anos no ostracismo. O coração deles ardia. Agora olha a bênção. Bem-aventurado que não acha em mim pedra de tropeço. O que foi que aconteceu com João logo depois? A senhora White descreve. Você já sabe. Depois que Herodes dança, Salomé dança, perdão. Herodes já tinha dado o decreto. Não, pede-me aí o que tu queres. Vocês conhecem a história. E ela chega e diz assim, vem cá, dá a minha cabeça de João num prato. Ele ficou meio temeroso. A senhora White descreve isso. Mas agora os algozes chegaram lá para cortar a cabeça de João. E como que João estava? Preparadíssimo. Verso 7, para a gente finalizar. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de quem? Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? A Bíblia diz então que agora o próprio Jesus começou a evidenciar João. Queridos, bem-aventurado que não acha em mim o quê? Pedra de... E sabe o que tem acontecido? Eu e você que nos encontramos com Jesus, muitas vezes em virtude de algumas circunstâncias, nós estamos nos deixando levar por algumas pedrinhas do caminho. Eu fico impressionado quando às vezes a gente tem que ou aconselhar ou resolver algumas circunstâncias, como membro de igreja. Porque alguns dizem, falaram de mim na igreja. O ancião, o pastor, pedra de tropeço. Bem-aventurado que não acha em mim pedra de tropeço. Eu vou finalizar com uma história. E depois nós teremos a mensagem. A minha mãe, muitos anos no FIR Loyola. Ela é voluntária da Aval. Minha mãe estudou até a 7ª série. Quando ela já estava com seus 45 anos, uma vez querendo entrar numa depressão, disse: a senhora vai estudar. Bora estudar. Então ela fez supletivo, tirou o 2º grau, fez vestibular, passou lá. Só não passou em 2 fases naquela época, né? Ainda não tinha o Enem. E ela começou a ficar mais dinâmica. Então o que ela fazia lá quando ela ia para a Aval? Ela entrava só nas aulas terminais. Então ela pegava, ou lia um texto da Bíblia, ou a meditação. Ela chegava com alguém lá que estava na química ou na rádio. Eu posso fazer uma oração, eu posso ler uma passagem da Bíblia, e assim ela fazia as visitas. Então um dia ela encontrou um senhor, o seu Humberto, estava com câncer na língua. E já não falava, já fazia algum tempo. Ele já estava lá um tempo. E todas as quintas-feiras ela ia lá. E começava a ler uma passagem para ele. O tempo foi passando.
E toda semana minha mãe ia lá, lia uma passagem da Bíblia ou uma meditação e fazia esse trabalho. Quando foi um dia, minha mãe chegou, ele estava já para receber alta. E aí, falando ali com a assistente social, aí o irmão dele disse assim, olha, ele queria ganhar uma Bíblia. Ele era do sul do Maranhão. E a assistente social disse, amanhã ele vai já ter alta. Então a mamãe foi comigo, eu peguei duas Bíblias, fiz uma dedicatória e enviei para ele. No outro dia ela chegou lá. Engraçado que ela conta que ela só lia, fazia oração, levantava e ia embora. E aí de vez em quando falava com o irmão dele. No outro dia ela foi e entregou a Bíblia. E quando ela entregou a Bíblia, ela fez uma oração, se despediu. Só que quando ela já ia saindo, ele começou a bater na Bíblia, sentado na cama assim. E aí chamou a minha mãe, pediu para ela vir. Ele já não falava há mais de 8 meses. E de repente, eu não posso fazer, né, como ele falou, mas ele chegou bem pertinho do ouvido dela e ele disse assim, eu vou buscar aprender desse Deus que a senhora me mostrou. Bem baixinho, que as lágrimas já rolaram. Deu um abraço nela e o irmão em lágrimas também disse para ela, esses meses que a senhora veio aqui, só lia uma passagem, fazia oração em poucos momentos, fizeram toda a diferença na nossa vida. Irmãos, que eu e você possamos falar com autoridade, possamos ter a palavra de Deus em nossos lábios, para que as pessoas possam afluir e ouvir dessa grandiosa mensagem. Eu quero convidar quem é a nossa amiga que vai cantar, o amigo, é você, amigo? Então venha, nós vamos louvar e logo após nós vamos orar para encerrar o culto dessa manhã. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos sair daqui hoje e sermos uma luz a brilhar. Precisamos viver aquilo que pregamos, em todos os aspectos. Quer seja mansidão, quer seja domínio próprio, leitura da palavra de Deus. Não dá mais para a gente ficar brincando de ser adventista ou cristão. Mas a gente tem que viver uma vida com autoridade. E a autoridade ela é concedida pela palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Bondoso Deus, nós te somos gratos, Pai, pelo poder da Tua palavra. Nós te somos gratos porque encontramos na Bíblia Sagrada histórias de homens e mulheres que se dedicaram em prol do avanço do Evangelho. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, transforma-nos a cada dia, porque nós queremos brilhar, ó Pai. Não somente brilhar, mas nós queremos ser luzes. Mas para isso nós precisamos desse fogo ardente do Espírito Santo. Nós precisamos da autoridade em nossas vidas que é concedida através do Teu poder. Para que quem quer que nos veja, ou quem quer que tenha contato conosco, ó Pai, possam ver Cristo em nós. Por isso, Senhor, transforma-nos. Cria em nós um espírito puro, santo, inabalável. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas. Nos ajude a ser homens e mulheres melhores, mas acima de tudo nos ajuda a sermos servos Teus. Permita que saiamos daqui hoje com os nossos corações ardendo de esperança, ardendo com a fé em Cristo Jesus. Abençoe de maneira poderosa a liderança desta igreja, abençoe o seu pastor, e que essa igreja continue sendo uma luz para este bairro. Tudo isso nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no teu amigo, deseja a ele um feliz sábado, diga o quanto ele é lindo. Isso, lindo.